gostaria de começar lendo um texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler outros textos, mas eu queria ler primeiramente Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo, vamos ler o verso de número 8. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago fica já quase no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, verso 8. A palavra do Senhor diz assim, você pode ler na sua Bíblia ou no telão também, que está ali exposto o texto sagrado. Tiago, capítulo 5, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Completem a leitura, por gentileza. Pois a vinda do Senhor está próxima. A segunda vinda de Jesus é a esperança da igreja. Nós cremos na promessa da palavra de Deus, que o Senhor prometeu voltar. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por isso, a segunda vinda de Jesus é uma expectativa da igreja. O grande reformador da igreja, Martinho Lutero, ele disse uma frase assim, ele falou: viva como se Cristo estivesse sido morto ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Todo cristão deve viver na expectativa do retorno de Jesus, porque o texto que eu li esta noite diz assim: sejam pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Todos nós estamos assistindo os últimos acontecimentos envolvendo a cidade de Jerusalém. Esse ato terrorista que, segundo as autoridades, é o segundo ato terrorista que mais vítimas fez na história. Mas antes de nós entrarmos num outro texto bíblico, eu queria situar você no aspecto histórico, para que você entenda alguns aspectos daquilo que está acontecendo agora lá no Oriente Médio. Como nós chegamos a este momento da história? Como nós estamos vivenciando esses fatos na nossa geração? O que levou, o que deflagrou, o que produziu, o que gerou esses últimos acontecimentos que o mundo todo está assistindo e o mundo todo está perplexo com os últimos acontecimentos ali em Jerusalém. Bom, nós sabemos, queridos, que a história do povo hebreu, do povo judeu, começou com uma promessa. Deus disse para Abrão, um homem que morava na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra que significa entre rios. É o berço da civilização. A civilização mundial nasceu na Mesopotâmia, entre rios. Deus falou com esse homem chamado Abrão, lá em Ur dos Caldeus, que era uma grande cidade da época, uma metrópole da época. Deus disse a ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. Todos nós conhecemos a história bíblica de como Abrão obedeceu à voz de Deus. Ele saiu de Ur dos Caldeus e se tornou peregrino numa terra chamada Canaã. Uma terra que era habitada por um povo chamado cananeus, filisteus.
que, segundo alguns historiadores, os filisteus são povos que desceram da Europa para a Palestina, e eles dominavam aquela terra, mas Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria uma descendência numerosa, e Deus prometeu a Abraão uma geração, um filho da aliança, o filho da promessa. Mas você sabe da história bíblica de como Abraão e Sara não tiveram paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Vejam o que uma atitude precipitada pode provocar na vida de uma pessoa. Como a promessa estava demorando, a própria Sara teve a ideia genial de oferecer a sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com Agar, e Abraão nem reclamou disso, aceitou a proposta. E ele teve relação com Agar e nasceu um menino chamado Ismael. Mas Deus disse para Abraão que Ismael não seria o herdeiro da promessa. E você sabe que nasceu por um milagre Isaque, o filho da promessa. E quando Isaque nasceu, a Bíblia diz então que Ismael casou-se também. Deus deu uma promessa para Ismael, que ele também seria uma genealogia numerosa. Isaque, então, ele gera um filho, Jacó e Esaú. Você conhece a história da Bíblia. E a partir de Jacó, que teve 13 filhos, 12 filhos homens e uma mulher chamada Diná, começa a gerar aí a nação de Israel. Eles proliferam, eles crescem, eles tomam conta daquela terra, descem para o Egito, depois saem do Egito, voltam para Canaã, e a história vai se desenvolvendo. Eles vão ocupando aquela fatia geográfica do globo terrestre. Jesus vem, se encarna, e no ano de 70 depois de Cristo, preste bem atenção nesse fato. Que ano mesmo? 70 depois de Cristo, um imperador cujo nome era Adriano. Esse imperador, ele se revoltou com o povo judeu, porque o povo judeu não aceitava os deuses pagãos. Eles eram contra, por exemplo, adorar imagens. E Adriano, que era um imperador, resolveu destruir o culto judaico. E o que ele fez para destruir o culto judaico? Ele destruiu o templo de Jerusalém, ele construiu templos pagãos em Jerusalém, tudo com o objetivo de destruir a adoração do povo judeu. Depois dessa tentativa, os judeus resistiram. E aí resolveram fazer uma revolta contra o Império Romano. E quando aconteceu essa revolta, Adriano então tomou uma outra decisão. Ele disse: eu não vou apenas aniquilar o culto dos judeus, eu vou aniquilar o povo judeu. E houve uma matança, uma perseguição muito grande, e para descaracterizar o povo judeu, Adriano mudou o nome da Judéia. E ele colocou o nome da Judéia de Palestina, uma palavra que vem da palavra Filistia, ou seja, em homenagem aos filisteus, esse imperador mudou o nome da Judéia para Palestina, para Filistia. E os judeus foram dispersos pelo mundo todo, muitos mortos, muitos perseguidos, foram dispersos por toda a civilização. No ano de 600 depois de Cristo, Jerusalém estava deserta, era uma terra abandonada, podemos assim dizer. Os otomanos, que eram árabes muçulmanos, tomaram a Palestina.
tomaram Jerusalém. E eles se apossaram daquela terra, que era uma terra que Deus havia prometido a Abraão, e os árabes islâmicos então tomaram conta daquela região. Passaram-se muitos anos. Lá para os idos de 1900, um judeu começou a liderar um movimento chamado movimento sionista. Quantos já ouviram falar deste movimento sionista? Que é o movimento sionista. Alguns judeus começaram a ter o desejo de voltar para habitar Jerusalém. Sionista vem de Sião. E eles começaram a voltar, a retornar para Jerusalém. Mas depois que começou o movimento sionista, aconteceu um fato terrível na história, que foi conhecido como o Holocausto do nazismo. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. E aí, queridos, quando passa essa guerra mundial, por causa do holocausto, da morte dos judeus, a comunidade internacional se sensibiliza com a causa judaica. E no ano de 1948, mais precisamente, 14 de maio de 1948, numa sessão da ONU, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que no começo da votação viu que Israel ia perder, suspendeu a votação, conversaram com alguns países. A Argentina, por exemplo, se absteve na votação. Argentina. Eles voltaram para a votação, Oswaldo Aranha colocou em votação e foi aprovado então a criação do Estado de Israel, o Estado moderno de Israel, e dividiram então a Palestina em uma área para Israel e outra área para os palestinos. Quando aconteceu isso, países árabes se uniram, mais ou menos 6 países, e começaram uma guerra contra Israel. E quando começaram a guerra contra Israel, por um milagre, Israel não tinha exército organizado, Israel havia chegado na Palestina, por um milagre, Israel prevaleceu e ganhou esta batalha e anexou alguns outros territórios da Palestina, e aí começou essa contenda que nós conhecemos até os dias de hoje. Se puderem colocar o mapa que eu passei para o Marcos Lira, só para a igreja localizar. Aqui está um mapa, queridos, do que aconteceu na história. Hoje nós temos 2 Palestinas. Essa Palestina do mapa cor de laranja é na Cisjordânia. A Cisjordânia é uma área que foi conquistada pela Jordânia na guerra, e a Jordânia cedeu para os palestinos, e ali está a Organização da Libertação da Palestina, que tem um relacionamento cordial com Israel. Cordial. Por exemplo, os irmãos e irmãs que vão comigo em setembro de 2024, eu quero ver os corajosos. Nós vamos aqui, viu, Andrade? Para a Cisjordânia. Belém está na Cisjordânia. Mas lá eles são amigos de Israel. Os guias entram lá, têm permissão de trabalho. Mas a faixa de Gaza, que é essa outra fatia aqui que vocês estão vendo, de laranja, a faixa de Gaza, ela foi dominada por um partido terrorista chamado Hamas.
Como nasceu o Hamas? Em 1988, terroristas palestinos fundaram o Hamas, e no estatuto do Hamas está exposto o objetivo deles: aniquilar com Israel. Eu trouxe um trechozinho aqui do estatuto, se puderem colocar, não se choquem, viu? Não se choquem, mas um trecho do estatuto do Hamas diz assim, a introdução foi traduzido do árabe para o português: sois palestino, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, que somos nós, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. No caso, os iníquos somos nós. Nunca serão capazes de nos causar sério mal, serão apenas uns incômodos. Se vocês atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, e a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram profetas, e por serem desobedientes e transgressores. Agora olha essa frase, presta atenção nessa frase: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Então o objetivo do Hamas é destruir Israel. Agora, queridos, aqui vem um fato interessante. Quem patrocina o Hamas? Quem são os patrocinadores desses terroristas? Os patrocinadores do Hamas é o Irã. O Irã é um Estado islâmico contrário a Israel, que quer ver o extermínio de Israel. E o Irã, o Khomeini, que é o presidente do Irã, agora fez uma manifestação parabenizando o Hamas pelo ato terrorista. E alguns estudiosos da Bíblia, isso aqui eu não posso garantir categoricamente, porque eu não sou de uma linha escatológica que gosta de muita especulação. Eu não sei quem é a besta fera nem o anticristo, não precisa me perguntar. Eu não sou muito ligado à especulação. A minha escatologia é a seguinte: Jesus vai voltar e eu vou subir. Jesus vai voltar e eu vou subir. Mas existem algumas linhas de estudos que são interessantes. Então, por exemplo, alguns estudiosos da Bíblia dizem que a Rússia, Ezequiel capítulo 38, que fala de Magog, a Rússia e a China, que estão a norte de Israel, eles podem ser essas nações que vão tentar guerrear contra Israel. E olha que fato interessante. Recentemente, o Irã fez uma aliança com a Rússia, uma aliança de armamentos, uma aliança econômica, uma aliança política com a Rússia. Então, tudo leva a crer, queridos, que nós somos a geração que estamos vivendo o cumprimento das profecias bíblicas. Dois fatos, queridos, que são inéditos, que nos chamam a atenção: a pandemia do coronavírus, a maior pandemia de toda a história. Ninguém imaginou uma pandemia como essa. A pandemia do coronavírus e agora esta guerra na Palestina. Desde 1973, que aconteceu a guerra do Yom Kippur, quando Israel declarou: estamos em guerra. Passaram 50 anos para Israel declarar novamente. O Benjamin Netanyahu disse: nós estamos em guerra e vamos varrer da face do mapa o Hamas
Então nós estamos vivendo uma geração de conflitos. Tudo nos leva a crer que a vinda de Jesus está próxima, que Jesus está voltando. E aí você me pergunta, pastor, qual deve ser a nossa reação? Não deve ser uma reação de medo, não deve ser uma reação de terror, não deve ser uma reação de atemorizar-nos, mas nós temos que ter dois tipos de reações. Primeiro, orem pela paz de Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém, porque a Bíblia diz em Salmos 122, verso 8: vivem em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas suas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Então a primeira missão que nós temos como cristãos é orar pelo povo judeu, orar pela paz de Jerusalém, e hoje à noite ainda nós vamos levantar um clamor para que o Senhor tenha misericórdia. Para que vocês tenham ideia, o Hamas atacou pelo ar, pela terra e pela água, 6:30 da manhã. Todos estão admirados por que o sistema de proteção de Israel não funcionou. Eles entraram na casa dos civis, fizeram mulheres reféns, crianças reféns, mataram pessoas de idade, pessoas que não tinham nada a ver com a história. Foi um banho de sangue de mais de 1.000 pessoas mortas, e algo terrível, algo que nos chama a atenção, porque é um fato que nos mostra que a vinda de Cristo está às portas. Queridos, nós amamos também os palestinos. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo. Deus ama os judeus, Deus ama os palestinos. Nós não somos contra os palestinos, mas nós somos a favor de Israel, porque Israel é o povo da aliança, é o povo da promessa, e o nosso Senhor Jesus Cristo veio como um judeu. Por isso nós oramos pelos judeus, nós oramos por Israel, nós abençoamos Jerusalém, porque há uma promessa para aqueles que oram por Jerusalém. Aqueles que oram por Jerusalém serão abençoados e serão prósperos. Quantos dizem amém? Como devemos reagir a tudo isso? Agora vamos para Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo de número 21. Jesus em breve virá. Lucas capítulo 21. Repita comigo, diga: Jesus em breve virá. Se a vinda de Jesus está às portas, se as profecias estão se cumprindo, se os sinais estão se cumprindo, se o relógio escatológico está funcionando a todo vapor, se os fatos que corroboram com a profecia bíblica estão diante dos nossos olhos, quais atitudes devemos ter em relação à iminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Evangelho de Lucas capítulo 21, e à medida que eu for ministrando, eu vou lendo os textos. Lucas capítulo 21, versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 21, versículo 8, respondeu então ele, acautelai-vos, cuidado, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu. O tempo é chegado, não vades após eles. Está aqui no telão, se você quiser acompanhar. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. O tempo está próximo, não os sigam. Que tipo de atitude a igreja de Jesus deve ter diante da iminente volta de Jesus? Nós temos que ter uma atitude de prudência,
Como nunca antes, queridos, nós temos que ser prudentes. A igreja precisa ser prudente. O povo de Deus precisa ser prudente. Sabe por quê? Porque vão existir muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes. Disse Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Jesus disse, preste atenção, muitos me dirão naquele dia, muitos, não são poucos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Cuidado com o que você ouve na internet. Não embarque na palavra de qualquer último profeta que apareceu. Cuidado com as doutrinas, cuidado com os ensinamentos, porque Jesus mesmo nos alertou que nos últimos dias haveria falsos profetas, haveria falsos pastores, falsos líderes. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles enganariam a muitos, não são poucos. E a Bíblia diz que eles enganariam até os escolhidos. Eles não vão enganar só as pessoas do mundo, não. Eles vão enganar pessoas de dentro da igreja, que vão embarcar em doutrinas falsas, ensinamentos falsos, e vão acreditar em conto de carochinha, num evangelho descaracterizado. Não se prega a cruz, não se prega o sacrifício de Jesus, não se prega a vinda de Cristo. Sermões de santidade já não são mais populares. Não, a melhor mensagem é a mensagem do coach gospel. Eu não tenho nada contra coach gospel, eu já até fiz um curso de coach, mas evangelho de Jesus não é coach. Evangelho de Jesus é cruz. Evangelho de Jesus é discipulado. Evangelho de Jesus é santidade. Evangelho de Jesus é integridade. Evangelho de Jesus é vida no altar. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com mensagem que você assiste na televisão. Nem todo mundo que faz milagres é de Deus. Nem todo mundo que prega o evangelho é de Deus. Cuidado, igreja. Igreja de Jesus, olhe para mim. Eu quero insistir, eu quero pedir para você: tenha prudência, porque nos últimos dias muitos aparecerão enganando os escolhidos. Fiquei sabendo que numa cidade do Nordeste, chegou numa grande igreja, um cara todo vestido de roupa de muçulmano, dizendo que era missionário, e o pastor cedeu o púlpito para ele. Nessa igreja aqui, nós temos muitos defeitos, mas nem todas as pessoas usam este púlpito, porque para usar este púlpito, nós precisamos conhecer a vida da pessoa. O que ele prega? Vocês não sabem o tanto de telefonema e mensagens que eu recebo de pregadores. Pastor, tem uma vaguinha aí? Eu estou quase colocando uma placa ali, não há vagas. Pastor, tem uma agenda, eu estou aqui em Brasília, dá para o senhor arrumar um culto para me pregar? Eu sei que tem muitos deles que são sérios, mas nós não podemos abrir o púlpito para qualquer pessoa. E aí o pastor ficou impressionado com a história dele, colocou ele para pregar. A primeira noite, irmão, foi um avivamento. A igreja lotou, a galeria lotou, e ele fez um movimento. A segunda noite foi um movimento maior. Na terceira noite, que o elemento estava pregando, um irmão que era Polícia Federal foi no culto. E quando o irmão estava sentado lá no banco, o irmão chamou o pastor presidente do gabinete e disse: pastor, esse camarada está pregando aí, ele é de alta periculosidade, está sendo procurado pela Polícia Federal e pela Interpol como um dos maiores traficantes mundiais. E ele saiu do púlpito preso. Sabe por quê, irmão?
Sabe o que mais nós precisamos hoje, a igreja de Jesus? Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, por favor. Sabe o que mais nós precisamos hoje? Dons de discernimento. Dons de discernimento. Irmão, não entre em qualquer barca furada. Você tem igreja, você tem pastor, você tem igreja séria que prega a Bíblia. Esta igreja prega a Bíblia, esta igreja ensina a Bíblia. Então não entre em qualquer confusão, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos apostatarão da fé, porque vão acreditar em doutrinas de homens. A Bíblia diz que terão comichões nos ouvidos. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê. Seja um crente bereano. Irmão, se um dia eu subir nesse púlpito aqui, olhe para mim, olhe para cá, se um dia eu subir nesse púlpito e eu pregar algo que não está na Bíblia, não ouça, nem obedeça só porque eu como pastor preguei. Não, confira, leia a Bíblia. Jovens que estão me ouvindo aqui, leiam a Bíblia, estudem, sejam um crente bereano, porque nos últimos dias muitos serão enganados. Eu vou repetir, não são poucos que estão comprando um evangelho aguado, um evangelho chiclete que é doce, estica e cabe na sua teologia. São muitos que estão usando e inventando uma teologia para justificar o estilo de vida deles. Há muitos líderes que querem o seu dinheiro, que querem a sua influência, mas não estão querendo te pastorear, não estão querendo cuidar de você, não estão querendo orar por você. Então abra os olhos espirituais, porque a igreja que vai subir é uma igreja santa, uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, é uma igreja íntegra, é uma igreja comprometida, é a noiva de Jesus. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Cuidado com o que você está se alimentando espiritualmente. Seja prudente. Incrível como o próprio Senhor Jesus nos alertou e como algumas pessoas caem em coisas tão ingênuas. Como tem crente, irmãos, presta atenção, nessa igreja não tem, glória a Deus, viu, pastor Adeio? Essa igreja não tem, porque essa aqui é a melhor igreja do mundo. Vocês não ouviram. Essa aqui é a melhor igreja do mundo. Irmão, o que tem crente caindo em pirâmide financeira? Crente, irmão. Ainda bem que não é da DET. Acreditando que vai ficar rico da noite para o dia. Nunca acredite nisso, irmão. Papai Noel não existe. Branca de Neve não existe. Se alguém chegar para você e dizer, olha, você vai ter 10% de rendimento ao mês, chuta que é laço, expulsa que é demônio. Quantos cristãos envolvidos em pirâmide financeira, querendo ficar rico da noite para o dia? Irmão, eu estou dando um exemplo aqui, só um exemplo de coisas que as pessoas estão engolindo hoje por causa da ingenuidade espiritual. A Bíblia está aqui, irmão. A Bíblia diz assim: aqueles que querem ficar ricos, o que é que vai acontecer com eles? Vamos ver se vocês conhecem a Bíblia. Aqueles que querem ficar ricos, vão cair em muitas ciladas e tentações. Pastor, é pecado ficar rico? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer ficar rico, irmão? Trabalhe, estude, acorde 5 da manhã, durma meia-noite, seja dizimista, seja fiel, seja crente, mas não acredite na prosperidade mágica que estão oferecendo por aí. Não acredite nesse evangelho da teologia da prosperidade, porque você pode prosperar sim. Eu creio na bênção da prosperidade, porque a Bíblia diz que tudo que fizer prosperará, mas você precisa trabalhar, você precisa fazer a sua parte. Quantos recebem esta palavra, diga amém. Amém duro, né? Quantos recebem, diga amém. Segunda atitude, Lucas 21, 9 a 11.
Se puderem colocar no telão, Lucas 21, 9 a 11. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham. Olha o que a Bíblia diz. Quando ouvires falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. O próximo versículo, até o 11. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. O próximo: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Queridos, guerras, tumultos, conflitos de toda parte, nacionais e internacionais, epidemias, fome, desastres ecológicos, coisas espantosas e fenômenos no céu. Diante de tudo isso, qual a segunda atitude que nós temos que tomar? Uma atitude de perseverança. Persevere, não desista da sua fé. Diante de todo esse cenário, meu irmão, não desista, não pare de cultuar, não pare de vir nos cultos, não pare de vir na igreja. A vitória é daqueles que perseveram. Repita comigo, diga: a vitória. Diga mais forte: a vitória é daqueles que perseveram. Terceiro lugar, devemos ter uma atitude de fidelidade, porque os versículos 12, 13 e 17 dizem assim: mas antes de tudo isso prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Olha o que Jesus disse: prisões, perseguições, ódios de todos os lados por causa do nome de Cristo. Para quê? Para que deis testemunho. Versículo 13: isso vos acontecerá para que deis testemunho. Seja encontrado fiel, não leve a sua vida na corda bamba. Por favor, não seja um cristão de meia pataca, não seja um crente para o gasto, não seja um crente mais ou menos, não leve a sua vida na corda bamba. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Se fortaleça no Senhor, seja um crente que jejue, seja um crente que leia a Bíblia, seja um crente fiel, seja um crente generoso, seja um crente de verdade, porque só vai subir aqueles que estiverem fiéis na presença do Senhor. Quarta atitude, uma atitude de dependência, porque o versículo 15, 16 e 17 diz assim: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa. Versículo 14: eu lhes direi as palavras de sabedoria, agir naturalmente, sem reservas ou prévias defesas. Deus será por nós. Aí a Bíblia diz assim: porque eu vos darei boca e sabedoria, e que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. O que a Bíblia está nos ensinando aqui esta noite, queridos? Que diante do cenário mundial, diante dos fatos que estão acontecendo, diante de tudo que está para acontecer, você não pode deixar de ser totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Não se vence nos dias atuais confiando em você mesmo, na sua capacidade, na sua força de vontade, na sua inteligência, no seu tempo de crente. Não, pastor, eu já tenho 10, já tenho 15, já tenho 20 anos, eu vou tirar isso de letra. Não, Jesus está dizendo aqui, queridos, que haverá perseguição, haverá sofrimento, haverá luta, haverá tribulação,
haverá dificuldade, haverá circunstâncias difíceis, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Dependa do Senhor, viva para Ele, tenha intimidade com Ele. Irmãos, não tem como ter uma vida cristã de oração, orando 3 minutos por dia. Não tem como ter uma vida cristã vitoriosa, só fazendo uma rezinha na hora do almoço e na hora da janta. Você não vai aguentar. Meu irmão, se jogue na Bíblia, se jogue na palavra, se jogue na oração, se jogue no jejum, se esforce. A Bíblia diz que é com esforço que nós vamos herdar o reino dos céus. Seja dependente da graça de Deus. Quantos recebem esta palavra, digam glória a Deus. Quinto lugar, uma atitude de renúncia. Diga comigo, renúncia. Diga comigo, renúncia. Ô palavra difícil. Uma das palavras mais difíceis de você dizer é a palavra renúncia. Sabe por quê? Verso 18 e 19. Jesus dizendo: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Quantos creem nisso, digam amém. Quantos creem, digam amém. Olha o que Jesus disse: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Olhe para mim, presta atenção, eu vou te dar uma palavra pastoral. Tudo na vida é legítimo para um filho de Deus e uma filha de Deus. A gente pode prosperar, comprar o carro que você sonha, ter a casa que você sonha, ter família, filhos, conquistar títulos acadêmicos, ter namorado, namorada, palavra profética. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Agora deixa eu dar uma palavra para você, preste atenção. Não se apegue a nada deste mundo. Não se apegue. Não coloque o teu coração nas coisas deste mundo. Eu vou dizer de novo: não coloque o teu coração nas coisas deste mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para ganhar Jesus, vamos precisar perder coisas, pessoas, posição, status, etc. Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o teu tesouro? O que você idolatra? Qual é o ídolo do teu coração? Eu conheço pais que idolatram filhos. Amar filhos é bom e bíblico e devemos amar, mas nunca podemos condicionar a nossa felicidade só a filhos. Eu conheço cônjuges que idolatram maridos e esposas, e que fazem declaração de amor assim, que até parece que é bonitinho, né? Sem você, a minha vida não existe. Isso não é bíblico. Você pode até fazer uma poesia: minha princesa, meu príncipe, sem você a minha vida não existe. Só tem um que, se você ficar sem, tua vida não vai existir nem um pouquinho, que se chama Jesus. Jesus. Cônjuge você ama, cônjuge você respeita, cônjuge você cuida. Outros, aqui não tem, mas outros dizem assim: a minha vida é a minha carreira profissional. Pastor, o senhor não sabe o quanto que eu ralei. Sem a minha carreira profissional, eu sou uma pessoa incompleta, infeliz, miserável, desgraçada. Não, queridos. O absoluto dos absolutos, só existe um: Jesus. Nada substitui Jesus.
nós podemos ter empresas, nós podemos ter casamentos abençoados, filhos maravilhosos, títulos acadêmicos, carros de última geração, casas abençoadas, mas eu vou dizer uma coisa para você: tudo isso um dia será queimado. Queimado. Não vai existir a pompa de Dubai, nem o luxo de Nova York, nem os encantos de Paris. A Torre Eiffel vai cair, os rios deste mundo secarão, os grandes impérios cairão, as grandes realizações passarão, mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Dê um aplauso ao Senhor Jesus esta noite. Glória a Deus. Todo bem acumulado será queimado. Não se trata de aniquilação de pessoas, mas de riquezas humanas e da impiedade. Vai chegar esse dia. Está escrito lá em 1 Pedro, 2 Pedro, depois você pode ler na sua casa. Os céus e a terra se enrolarão e serão queimados, mas aqueles que esperam no Senhor estarão com Ele para sempre nos novos céus e nova terra. Sabe essa luta que você está passando? Sabe esse problema que você está passando? Sabe essa angústia que você está passando? Não desanime por causa disso. Essa vida é passageira. Você não nasceu para cá. Você não é daqui. Você é um estranho aqui. Você é um forasteiro aqui. Você é uma peregrina aqui. Aqui estamos, mas o nosso destino não é aqui. O nosso destino é a eternidade, onde estaremos para sempre com o Senhor. Estamos caminhando para lá. Vai chegar o bendito dia. Vai chegar o bendito dia, quando estaremos para sempre com o Senhor. Como cantamos aquele hino da harpa: quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, eu por sua graça imensa lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, eu por sua graça imensa lá estarei. Essa é a esperança que você tem. Que o Espírito Santo renove no teu coração esta esperança. Que você saia daqui esta noite renovado pelo poder do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas está demorando tanto. Por que eu ouço falar que Jesus vai voltar há tanto tempo, pastor? Desde criancinha e até hoje Jesus não voltou. Por uma razão: um dia para Deus é como 1000 anos. Deus não conta o tempo, Deus conta a eternidade. Por exemplo, se você pegar 1 milhão de anos, quantos anos? 1 milhão de anos, e tirar um dia, você já não tem mais 1 milhão de anos. Mas se você pegar 1 bilhão de anos e tirar da eternidade, nada muda. A eternidade continua sendo a eternidade. Deus conhece a história antes dela começar. Ele não está demorando, Ele está esperando, porque a Bíblia diz que Deus é longânimo e deseja que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que essa igreja faz missões. Talvez você pergunte: pastor, por que nós estamos preocupados com o Quênia, com a Índia, com o Paquistão, com a Argentina, com o Peru, com os Estados Unidos, e vamos para mais nações, estamos orando pelo Haiti, estamos orando por mais nações. É por isso que nós temos que evangelizar, temos que acelerar. A igreja de Jesus não pode dormir, não pode tosquenejar, temos que acelerar e levar o evangelho de Jesus. Temos que levar o evangelho às nações, porque estamos vivendo os últimos dias.
A minha pergunta para você é: estamos nos preparando para o fim? Você está preparado para o fim? Jesus disse: vigiai, pois, em todo tempo. Diga comigo, em todo tempo. Diga mais forte, em todo tempo. Jesus disse: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36, a Bíblia diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amós 4:12, prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Deus. 1 Pedro 4:7-9 diz: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Jesus virá. Nós esperamos por este lindo dia, que o povo de Deus em nossa igreja esteja preparado, vigilante e em oração, porque a Bíblia diz: é perseverando que vocês obterão vitória. Persevere, não pare, por favor, não pare, não desanime, não desista. É perseverando que você vai alcançar a vitória. Fique em pé na presença do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a graça e a misericórdia dEle, para que o Senhor renove a nossa fé, nossa esperança nele, para que o Senhor nos dê ânimo. Se alguém aqui esta noite está se sentindo desanimado, talvez por causa dos problemas, das dificuldades da vida, talvez alguém aqui esta noite está se sentindo triste, ou sem esperança, ou sem perspectiva, Deus te trouxe aqui esta noite para renovar as suas forças. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você não vai sair daqui desanimado, desanimada, porque o Espírito Santo está falando com você. Feche os teus olhos. Vamos orar com a pastora Ana Paula, clamando ao Senhor esta noite. Feche os teus olhos. Quero que toda a igreja ore e diga: Senhor, renove a minha fé, renove a minha esperança, me dá ânimo. Senhor, eu quero perseverar, porque é na perseverança que eu vou alcançar a minha vitória. Ore assim, feche os teus olhos, comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus, e diante da Tua presença nós clamamos, Senhor, para que o Senhor seja conosco. Segure em nossas mãos, Senhor, não nos deixe cair. Pai, que nós possamos entender a Tua vontade para nós, Pai. Que nós possamos ter as nossas forças renovadas, a nossa fé reavivada, Pai. Esteja conosco, amigo Espírito Santo. Não nos deixe só, Pai. Pai, nós queremos viver mais de Ti, Pai. Nós queremos estar diante da Tua presença. Nós queremos glorificar o Teu santo nome com a nossa vida, Senhor. Enquanto vida nós tivermos na terra dos viventes, que seja para Te exaltar, que seja para declarar o nosso amor a Ti. Somos dependentes de Ti, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti mais do que o ar que nós respiramos, que enche os nossos pulmões. Precisamos de Ti, para que o Senhor venha encher a nossa vida, Senhor, e para que nós possamos estar, Senhor, no lugar que o Senhor deseja, professando palavras que o Senhor espera que nós professemos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz em nós algo novo, Pai. Habita em nós, Senhor. Enche-nos de Ti, até transbordarmos, Pai. Que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Que nós possamos levar o Teu Evangelho. Que nós possamos levar as Tuas palavras de salvação. Que nós possamos ser instrumentos de amor em Tuas mãos, Pai. Que vidas, Senhor, se convertam a Ti, Senhor. Que vidas vejam a Ti através de nós. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Toda honra e toda glória sejam declaradas a Ti. Todo louvor, Senhor, seja declarado a Ti. Receba, Senhor,
a nossa oração e faz de nós, Senhor, vasos novos, Pai, para que o Senhor possa nos usar. E para quando vier aquele grande dia, Deus, quando o Senhor vier nos buscar, que nós possamos estar preparados para juntos contigo, Deus, estarmos na glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.